Alô, bom dia. Estamos de volta nesta quinta-feira, 20 de março de 2025. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, a principal pergunta que muitos analistas sérios nos Estados Unidos estão fazendo hoje é a seguinte: até onde a esquerda irá para impedir que Donald Trump governe? Até onde a esquerda terá coragem de ir para impedir que Elon Musk continue enxugando a máquina, cortando desperdícios? A pergunta se justifica porque a cada dia que passa, os americanos estão se deparando com atos de muita violência, principalmente contra os veículos Tesla. E isso tem acendido a luz vermelha em muitos setores de segurança dos Estados Unidos. Mas o mais impressionante é que foi descoberto agora que um grupo chamado Palestine Act está promovendo encontros para treinamento de atos terroristas entre estudantes. Aliás, a última descoberta mostra um manual que ensina universitários da Universidade de Colômbia a criarem células terroristas. É exatamente isso que você ouviu. Essa informação foi dada hoje com muito destaque pelo Red State, que diz o seguinte: justo quando supomos que as coisas não poderiam piorar, vem o pior para que nos lembremos que devemos estar sempre muito atentos. Um exemplo disso aconteceu na terça-feira. Soubemos que um grupo obscuro está circulando um guia prático sobre terrorismo para estudantes ou entre estudantes. Estudantes universitários americanos na Universidade de Colômbia e presumivelmente em outras instituições também estão recebendo esse tipo de treinamento ou educação para o terror. Bem, aqui o Red State mostra então um pequeno livrinho ou um pequeno guia intitulado Guia Vermelho Sangue. E ele foi, diz o Red State, produzido por um grupo que comemorou os ataques do Hamas em 7 de outubro contra Israel. Bem, aí, entre outras coisas, o guia mostra algumas etapas de como criar células para depois, claro, espalhar o terror. Entre as que foram relatadas aqui no Red State estão, por exemplo, a etapa 1, que diz: crie uma célula, é instrução, né? A etapa 1. Crie uma célula. Uma célula é um grupo autônomo que toma decisões sem detecção como parte do Palestine Action Underground. Para construir sua célula, é crucial que você convide apenas pessoas confiáveis para participar dela. Você também não precisa de muitas pessoas. Manter a célula pequena a torna mais segura. Bem, aí a questão é a seguinte: o que faria uma célula nesse caso? A resposta está na etapa 2 do manual. A célula deve escolher um alvo. Um ponto de partida para a pesquisa é certificar-se de que você esteja usando um navegador seguro ao pesquisar os seus alvos ou empresas. E aí o manual diz, inclusive, empresas cúmplices. Cúmplices seriam, no caso, do governo Trump. Bem, o passo 5, diz aqui o Red State, é incentivo a atitudes. Diz o passo 5. Tome uma atitude. Adrenalina e nervosismo estarão bombeando seu sangue, mas não se preocupe, isso é normal. Certifique-se de executar seus planos antes de tomar uma atitude, para garantir que todos estejam na mesma sintonia. Então, vão em frente. Bem, o Red State diz que o manual foi descoberto por um grupo que trabalha para expor atividades antissemitas, chamado Syrian Collective. Esse grupo é sediado em Israel. É um grupo que trabalha online para rastrear e expor o antissemitismo. O grupo compartilhou capturas de tela do manual no Instagram, alegando que o manual foi encontrado na Universidade de Colômbia.
Bem, entre outras coisas, o manual completo entra em detalhes sobre como criar, desde a base até o topo, um grupo terrorista, diz o grupo Syrian Collective, desde a criação de uma célula até a cooptação de encrenqueiros de rua, e ensina também como fugir de detecção da polícia após cometer atos criminosos em nome da causa. Claro, sempre em nome da causa. O grupo diz também que os ativistas são aconselhados a realizar missões de reconhecimento, observando coisas como presença de segurança ou patrulhas policiais próximas a essas empresas-alvo, e se o local tem câmeras, alarmes ou cercas de arame farpado. O manual oferece táticas específicas sobre como destruir e danificar alvos, com títulos como localize o seu alvo, pinte-o com um spray, para que seja depois identificado também talvez por outras células, quebre janelas e equipamentos externos, bloqueiem canos que possam levar água eventualmente para esse alvo e arrombe suas portas. Bem, o Red State diz que, sem dúvida, a esquerda está deliberadamente defendendo ataques não só a pessoas, mas também a grandes empresas, uma espécie de vandalismo que vai do mais sofisticado ao mais grosseiro, ou incêndios criminosos e intimidação. Diz aqui a matéria que esses ainda são atos de violência realizados com a intenção de intimidar para promover uma agenda política religiosa ergo-terrorista. Diz o Red State que o Palestine Action, o grupo que supostamente produziu o guia ou o manual de terrorismo, é um grupo sediado no Reino Unido e é conhecido por esse tipo de atividades na Grã-Bretanha. Parece que eles estão se ramificando, diz o Red State. Vários de seus membros foram presos no Reino Unido por atos semelhantes aos descritos no manual encontrado em Colômbia. Porém, os Estados Unidos não são a Grã-Bretanha, e qualquer um que aderir a esse grupo corre o risco muito maior que os seus colegas sediados no Reino Unido. Mas aí é preciso, então, que o governo Trump haja rapidamente para coibir essas atividades. Bem, em relação a essa matéria, outra também chama a atenção. Essa foi publicada no All News Pipeline, que diz o seguinte: a grande mídia está tratando esses atos como vandalismo, mas eles não são atos de vandalismo, são a antessala de atividades de terrorismo nos Estados Unidos. Mike Snyder, escrevendo sobre o assunto, diz que se a esquerda está tão furiosa agora, como você acha que estará quando o presidente Trump e Elon Musk tiverem mais 6 meses para fazer grandes mudanças nos Estados Unidos? Eles estão chamando isso de resistência anti-Trump. E em todo o país esse movimento está se tornando cada vez mais violento. Se os apoiadores de Trump estivessem usando explosivos, atirando em concessionárias, incendiando veículos, estocando armas e jogando coquetéis molotovs, a grande mídia estaria, claro, enlouquecida. Porém, nesse caso, como é a esquerda que está fazendo tudo isso, a grande mídia trata a coisa toda como pequenos atos de vandalismo. A grande mídia não só está tratando o caso com um desdém criminoso, como ainda, em muitos casos, incentivando atos dessa natureza que certamente evoluirão para coisas muito maiores. Um exemplo disso, querem ver um exemplo disso? Tenho aqui 3 gravações que mostram muito bem o estado de ânimo da esquerda em relação a Elon Musk. Vejam só, esse senhor que aparece no vídeo acabava de desembarcar no aeroporto de Ontário, na Califórnia. E aí então ele viu um Tesla e resolveu agredi-lo com sua mala. Resultado, 3 mil de prejuízos para o dono do carro. Mais um exemplo? Essa aqui realmente é bastante explícita como um ato de terrorismo.
Manifestantes, entre muitas aspas, jogaram coquetéis molotovs numa agência da Tesla em Las Vegas. E finalmente tenho mais uma imagem aqui que mostra exatamente isso, esse ódio indisfarçável contra tudo que representa Elon Musk. Aqui um motorista sai do seu carro, verifica se existem câmeras de segurança ou pessoas próximas e então parte para o ato de vandalismo. Provavelmente com um prego ele danifica a lateral de um Tesla. Pois é. Isso não é, como diz Mike Snyder, atos de vandalismo. Este é um espírito que pode, claro, evoluir para ações de terror nos Estados Unidos. Um espírito de ódio cego contra Elon Musk. E a pergunta que Mike Snyder faz também é a seguinte: o que fez Elon Musk para a esquerda? A sua agência está cortando gastos desnecessários. Ele não tem feito muito mais do que isso. E está recebendo, então, todo esse ódio em troca. E Mike Snyder pergunta, por quê? Bem, não é uma pergunta ingênua, claro, mas à luz dos acontecimentos podemos dizer por que existe uma guerra espiritual em curso. Por enquanto é isso. À noitinha eu volto para novas informações. Espero vocês. Até lá.